Boa noite a todos. Eu vou dar um aviso antes de nós começarmos a nossa parte, que é sobre as atividades aqui, públicas daqui do Luz Eterna. Nós vamos com atividade até o dia 23. 24 começa o nosso recesso e nós voltaremos à atividade no dia 6. Eu digo 6 porque é uma terça-feira e a gente não tem nenhum trabalho público na segunda. A turma que é dos grupos de desenvolvimento mediúnico, que estão na segunda-feira, elas voltam na segunda. Mas a nossa atividade pública vai ter esse período de recesso entre Natal e Ano Novo. Para começarmos a nossa parte de hoje, eu vou pedir que vocês olhem para essa imagem e ela me chamou a atenção quando eu estava procurando alguma imagem para esse primeiro slide, em como o que é do céu se confunde com a terra. Quando a terra apresenta a condição de refletir as coisas do céu. E a reflexão que eu proponho é, olhando para essa imagem, você pensar um pouquinho, e você, como é que você está refletindo as coisas do céu? As coisas sutis, as coisas espirituais. E, ao fazer essa reflexão, a gente pode dizer que, olhando essa imagem, a gente tem uma linha divisória, que é essa faixa escura aqui. Aparelho novo, estou me batendo. Só um instantinho. Aqui. Nós também temos isso na nossa vida, que é o nosso corpo. É ele que vai fazer para nós essa divisão entre o que é material e o que é espiritual. E com essa visão, então, de nós termos várias dimensões, nós vamos, então, ao tema de hoje, que é aspectos espirituais no transtorno mental. Como é um assunto mais complexo, e eu já fiz essa palestra à tarde, então eu vi que, para poder tratar de tudo, eu avancei um pouquinho na hora, porque a gente tem um compromisso de terminar às 9. Então, fiquem à vontade, se eu passar 5 ou 7 minutos, mas se você precisar sair, a partir das 9, a porta estará aberta. Então, eu sei que tem gente que marca para vir buscar, então fiquem à vontade, que eu vou só passar um pouquinho para poder completar a temática de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é transtorno mental e o que não é transtorno mental. Porque algumas coisas nos fazem sofrer emocional e mentalmente, mas não chegam a gerar um transtorno. Então, transtorno mental é uma condição de saúde que afeta pensamento, sentimento e comportamento, causando sofrimento emocional, isto aqui é muito importante, e dificuldade para lidar com o dia a dia. Se você está num momento de sofrimento, mas vai bem ou mal dando conta do seu dia a dia, a gente não vai falar em transtorno. A palavra transtorno já está dizendo, tem alguma coisa que saiu do padrão.
se manifestam de formas variadas. Pode ser tristeza, pode ser medo, irritabilidade, alteração de humor, pode ser a perda de apetite, pode ser mais sério, com alucinações, e podem também ser causados com uma combinação desses fatores. Às vezes, o transtorno aparece com medo e também alteração de humor, aqui com perda de apetite ou alucinação. Muitas vezes, a tristeza vem junto com a perda de apetite. Quando a pessoa está triste, ela não quer comer nada. Agora, se está ansiosa, vai querer comer muito. Então, o transtorno ele vai ter esses fatores que se conjugam. Não são, aqui começa a diferença do que é transtorno e o que não é transtorno. Não são momentos de tristeza ou fases de nervosismo, mas são condições persistentes que geralmente exigem tratamento especializado. Então, nós temos momentos de tristeza. Eles podem durar um certo tempo, mas a gente, mesmo triste, vai dando conta da vida. Ou a gente entra num nervosismo danado, entra numa irritabilidade, mas não chega a afetar os relacionamentos, promover uma perda de emprego. Simplesmente são fases. Então, a gente não caracteriza como transtorno. Interfere na capacidade da pessoa de realizar tarefas cotidianas, manter relacionamentos saudáveis, e aqui é quando é mais sério ainda, a incapacidade de cuidar de si mesmo. Quando a gente fala em transtorno mental, a gente está falando de alguma coisa muito complexa, porque vai envolver o lado biológico, vai envolver o psicológico, vai envolver as relações sociais e vai envolver a questão espiritual. Então, a gente diz que é um complexo sistêmico, porque o que é biológico interfere aqui. O que é psicológico interfere lá, que vai interferir nas relações e que vai estar envolvido também com a questão espiritual. Então, quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de tudo isso. Representando de uma forma diferente, nós diríamos assim, que nós somos um corpo, o biológico, que tem emoções, que tem pensamentos, que tem relações sociais, mas, na essência, nós somos isso, uma centelha divina. Uma centelha divina que vai, na dimensão que ela sempre se situa, ela vai emitir aquelas forças divinas que ela já consegue colocar na vida. Muitas vezes, a nossa centelha divina não sabe ainda lidar com as forças que nós temos em potencial. Então, como numa escola, ou como a gente, quando está aprendendo a andar, não sabe fazer direitinho, a gente tropeça, cai, levanta e tenta de novo. Então, vamos pensar nas causas. Como eu disse, as causas têm uma variedade, são vários fatores que interferem. Às vezes, um processo de transtorno começa no organismo, com um desequilíbrio nos neurotransmissores. Por exemplo, vamos pensar um momento em que uma mulher, após o parto, logo após o parto, a mulher tem uma carga de hormônios que ficaram em suspenso durante o período gestacional, e é como se liberasse aquela bomba de hormônios. E muitas vezes isso provoca um estado depressivo e que vai fazer, então, uma alteração nos neurotransmissores. Algumas vezes, o transtorno, vamos considerar assim, há uma depressão pós-parto e, geralmente, ela é transitória. E
o uso de substâncias também pode provocar um desequilíbrio nesse sistema todo. Às vezes, a causa, ela pode ter o seu começo em questões psicológicas. Isso aqui pega o padrão de pensamento negativo, eu diria assim, que pega em todos nós. Porque o otimismo nem sempre é o nosso grande companheiro. Então, o padrão de pensamento negativo pode gerar uma modificação aqui nos neurotransmissores. A dificuldade, quando se tem dificuldade para resolver conflitos, muitas vezes vai abrindo campo para um desequilíbrio que vai gerar, se agravar, um transtorno. Há traumas, o manejo das emoções pode ser uma causa de transtorno mental, e nós vamos ver quando a gente tem um processo de alteração muito rápida e muito polarizada das emoções. A causa, às vezes, é social. Pode ser porque a pessoa se sente discriminada e pode reagir de uma forma em desequilíbrio, e o desequilíbrio abre o caminho para o transtorno. Pode ser provocada por um isolamento, por eventos estressantes, por traumas novamente dentro da sociedade, ou por abuso ou abandono na infância. Então, essas causas a gente acrescentaria como espíritas as causas espirituais. As causas espirituais, muitas vezes, um desequilíbrio aqui começa nessa dimensão espiritual, com experiências traumáticas em vidas passadas. Depois nós vamos analisar um caso que há todo um processo provocado por experiências de vidas passadas. Às vezes, o desequilíbrio vem por interferências espirituais, porque nós entramos nesse padrão aqui. Às vezes, são desequilíbrios de energia, ou algumas vezes a gente acaba gerando um desequilíbrio porque a gente olha um processo de doença que é muitas vezes orgânico e a gente olha para aquilo como uma punição. Então, além de você estar doente, por qualquer doença que seja, você ainda agrava esse processo considerando que você está sendo punido. E para nós espíritas que temos a noção da lei de causa e efeito e a questão da reencarnação, é muito fácil você escorregar nisso e dizer, tá, eu estou passando por isso porque eu aprontei na outra vida. E aí, em vez de você se colocar como uma pessoa que diz, espera aí, eu estou num momento difícil, o que eu posso fazer para melhorar e o que eu vou aprender com isso? Você ainda se pune por ter errado numa situação que geralmente a gente nem lembra. Mas todo este processo vai estar regido pela lei da sintonia. E eu coloquei essa variação de cores, porque nós temos frequências diferentes para as nossas emoções, para os nossos pensamentos. Quando você tem um pensamento de tristeza, a frequência do nosso pensamento e do nosso sentimento de tristeza, ela é uma frequência muito lenta. Então, ela não promove que você vá para a vida, que você tenha propósito, que você queira fazer. É aquela tristeza que faz com que você se volte para si mesmo. Então, na lei de sintonia, ela é muito importante para a gente entender o transtorno mental e a responsabilidade diante desse quadro. Então, vamos dividir um pouco as nossas faixas vibratórias e vamos nos colocar ali. Se nós colocamos o nosso pensamento numa vibração mais sutil, mais elevada,
que vai acontecer é que nós vamos ter uma energia mais ativa, nos levando para a vida e para a realização. Ao passo que, se nós temos uma vibração um pouco mais densa ou ainda mais densa, nós vamos ter uma reação de acordo com esta frequência. E pensem sempre assim quando a gente fala de lei de sintonia. Existe um mar de energia, existe um mar de vibrações que nos cercam. Se a gente fosse desenhar a Terra e o nosso campo de energia que envolve a Terra, nós teríamos isto aqui. Talvez com uma prevalência dessas energias mais densas. Agora, nós é que vamos decidir aonde nós vamos conectar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então, os padrões de pensamento e o modo como nós manejamos as nossas emoções são muito importantes para essa questão de termos um transtorno ou só termos uma emoção que nós vamos ter que lidar com ela. Então, vamos ver emoções que são de frequência mais lenta, como vergonha, culpa, tristeza, medo, raiva. São todas energias mais lentas. Quando você tem vergonha, você tem culpa, você tem tristeza, normalmente a nossa posição é nos fecharmos sobre nós mesmos. E aí a gente fica ali, ó, remoendo aquilo tudo, revendo, refalando consigo mesmo as coisas. E é preciso, então, ter consciência que quando nós alimentamos essas emoções, vale um detalhe aqui, não existe emoção ruim. Porque muitas vezes se pensa, a raiva é ruim, a vergonha é ruim. Não, não é. Já pensou se a gente não tivesse vergonha? Eu ia falar que, sei lá, vestida de biquíni. Não tenho vergonha? Não dá, né? É preciso ter vergonha para ter adequação. Então, é preciso ter todas essas emoções. Preciso ter culpa, a gente vai entristecer, o medo é um amigo que nos alerta, a raiva é uma energia de ação, ela vem para você fazer alguma coisa e mudar aquilo que está precisando ser mudado ou não. Mas só que quando a gente alimenta isso por muito tempo, o que vai acontecendo? Nós vamos fazendo uma concentração, nós nos fechamos. E com isso, a gente para. Você não se coloca na vida. Ao passo que, se a gente vai para as emoções e procura ter a coragem de mudar, escapar da questão do julgamento, ter um propósito, aceitar quando as coisas vêm e saber qual é a lição que tem aquele momento, nós vamos ter um movimento interno muito diferente. Porque nós vamos para o movimento da vida, nós vamos para a produtividade. E, geralmente, quando nós estamos agindo, e se a gente estiver agindo no bem, na construção de algo melhor, a felicidade ela vai acontecendo na nossa vida. O nosso padrão mental de estagnação ou de felicidade vai estar muito ligado à questão do nosso equilíbrio ou nosso desequilíbrio. Eu vou falar de transtorno mental bem a grosso modo. É muito simplista a divisão que eu vou fazer, porque eu só quero pegar alguns aspectos do transtorno mental, que são aqueles que a gente pode conviver ou pode encontrar na família. Nós temos, basicamente, 2 tipos de transtorno. Os que afetam o pensamento e os que afetam o humor. Tanto um quanto o outro alteram o comportamento. Se eu tenho um pensamento distorcido, eu vou agir de forma diferente. Se o meu humor não está adequado, o meu comportamento vai mudar. Dentro do humor, nós vamos ver 3
tipos que são mais comuns na nossa convivência, que é a depressão, o transtorno bipolar e a ansiedade. A gente sempre diz assim que depressão é a doença do século passado e ansiedade é do século que nós estamos vivendo, porque a vida está dizendo, vai, faz, aprende, corra, você tem que, né? Agora, a coisa fica um pouquinho mais complexa quando o transtorno é de pensamento. Aí nós temos as psicoses e nós vamos dar uma olhadinha no transtorno obsessivo-compulsivo. Olhando essa figurinha, imagine que esse bonequinho está aí sentado com essa nuvem escura sobre ele. Quando a gente está se sentindo assim, com uma nuvem escura, geralmente a gente vai entrando num estado de depressão. Mas o que é um estado depressivo e o que é um transtorno de depressão? Na depressão, há uma tristeza profunda, persistente, que vai levar a uma perda de interesse e prazer e uma baixa energia. Então, é aquela pessoa que você convida, vamos fazer isso? Ah, não, nem fale, não aguento. Mas você precisa, seria muito bom que você fizesse. Ah, nem me fale, não, e esquece. Não tem energia. Alguns dizem que é baixa energia. Dentro de outros pensamentos energéticos, de linhas que analisam a energia, dizem não. Na depressão, a pessoa não coloca energia na vida, e ela está encharcada de energia, por isso que ela não sai do lugar. O corpo fica muito pesado. Então, o nosso bonequinho está ali com aquela nuvem negra. Mas para começar um processo depressivo, a gente pode ter tanto estímulos e desencadeadores que são do ambiente, que podem ser externos, ou o nosso modo de pensar. No modo de pensar pessoal, por exemplo, quando a pessoa olha para si mesmo e tem um padrão constante de pensamento do tipo, eu não valho nada. Pense bem em alguém que está olhando para o mundo com este modo de olhar. Não tem por que ficar feliz. A abertura para um processo depressivo e ele se complicar acaba sendo muito grande. Ou, às vezes, uma depressão começa porque a pessoa perdeu o emprego e não consegue superar aquela dificuldade e, diante do obstáculo que é se colocar de novo no mercado de trabalho, a pessoa recua e entra naquelas emoções que têm pouca energia. Mas isso vai ficar um pouquinho mais complicado, porque a gente tem a questão espiritual que está sempre envolvida. É bio, psico, sócio espiritual. E na questão espiritual, às vezes um processo depressivo pode começar por experiências anteriores. Nós vamos ver um caso que é bem interessante desse aspecto. Ou por interferências espirituais. No caso que a gente vai ver, as duas questões envolveram o processo depressivo. É muito importante que a gente faça uma diferença entre depressão e luto. No luto, há uma tristeza esperada. A pessoa que perdeu alguém da família, que está num processo de luto, tem uma mudança total na sua vida. E ela vai ter que passar por um processo de tristeza que dura algum tempo. Algum tempo atrás, eu atendi uma pessoa que, na época da pandemia, o marido morreu. E ela me procurou, acho que 1 ano e pouco depois, e ela disse, Maralba, vim te procurar
porque disseram que eu não posso mais ficar no luto, porque o luto só pode durar 6 meses. Aí eu digo, quem que disse isso, que luto só pode durar 6 meses? Quem é que delimitou? Ah, porque a partir daí você está doente. Ela continuava trabalhando, ela era farmacêutica, ela continuava trabalhando, mas ela tinha uma tristeza enorme pela perda do marido. Então, a gente trabalhou essa questão de como o externo, muitas vezes, diz para a gente como a gente tem que sentir ou agir. Claro que aí a gente vai trabalhando as questões da superação, porque ninguém também quer ficar no sofrimento. Mas é um sofrimento que a gente sabe, dentro dos estudos do luto, que vai levar de 9 meses a 1 ano, para algumas pessoas 1 ano e meio, para sair daquele estado. Do que será que eu vou falar? Nosso bonequinho está aqui, tem uma situação aqui e ele está com muito medo. Imaginem vocês olhando para o futuro e com medo do futuro. Qual é a emoção que vem? Ansiedade. E esse é o mecanismo da ansiedade. Nós estamos aqui olhando para um momento futuro e que, a maior parte das vezes, pelo medo, a gente olha como uma possibilidade muito negativa. Tem saída para a ansiedade? Tem pessoas que dizem, nossa, mas eu sou sempre ansiosa. Não adianta que não muda. Mas vamos ver primeiro o que é a ansiedade. É um medo e uma preocupação excessiva e persistente. Vocês estão vendo que é sempre essas características que vão gerar o transtorno. O excesso e a persistência. E podem levar a ataques de pânico e paralisação. Qual é a saída para a ansiedade? Vamos dizer assim, a regra mais básica. Claro que tem outras complicações, mas a gente está falando só de generalizações aqui. A regra básica para você vencer a ansiedade é você estar aqui no presente com medo do futuro. Então, vamos pensar assim, eu tenho uma prova ou eu vou fazer uma entrevista de emprego. Se eu ficar com essa ideia aqui, eu vou dizer, nossa, mas tem gente muito mais preparada que eu. Eu já sei que eu vou me esforçar e não vai dar em nada. Esse lugar não é para mim. Porque eu estou sonhando alto, vai ver, eu nem sou capaz para tanto. Então, vai olhar de uma forma muito negativa. Ao passo que, se a pessoa consegue superar isso e olhar para cá, ela vai pensar assim, espera aí, será que aqui eu posso fazer alguma coisa para superar esse medo? É quando a pessoa vai se preparar para aquela entrevista. Ela vai ver como é que se faz uma entrevista de emprego, o que é legal dizer, o que não se deve esconder, porque quem entrevista sabe que você está escondendo. Tem todo aquele aprendizado. Quando você tem uma situação de ansiedade, vamos colocar isso na nossa vida prática. Tem uma situação de ansiedade e você está preocupação, você está preocupado com ela, traga ela para o hoje e veja o que eu posso fazer aqui para superar isso aqui. Essa é a receita básica. Como é que a gente entra nessa questão, pessoal? É essa antecipação negativa que é a geradora da ansiedade. E é o que a gente chama da pré-ocupação. Você começa a olhar de forma negativa e não faz nada. É só uma pré. O que a gente tem que fazer é ir para a ocupação. Faz alguma coisa para tirar isso aqui. Como
na depressão, muitas vezes essa posição vai fazer com que as bases estejam numa experiência de encarnação anterior, como pode ser também interferência, trazer interferências espirituais. E aí, o nosso bonequinho está em duas posições. Numa posição, está lá, parece que eufórico, vibrando, e no outro está deitado e não quer nada com nada. Então, é quando nós temos o transtorno bipolar. Ou seja, o que é bipolar? A pessoa vai de um polo para o outro. Num polo, ele está em euforia, no outro polo, ele deprime. E as mudanças de um padrão eufórico para um padrão depressivo, elas são feitas muitas vezes rapidamente. Dormiu deprimido, acorda com toda a energia do mundo. Então, por exemplo, estou lembrando de tempo que eu trabalhava no hospital psiquiátrico, as filhas internaram uma senhora, porque eram 5 horas da manhã, ela estava lavando o telhado. Quem é que lava telhado às 5? Primeiro que lava telhado, né? E às 5 horas da manhã, mais sério ainda. Ela tinha perdido aquela noção de tempo, ela estava numa euforia tão grande que ela tinha que agir. Então, ela não dormia, estava numa super agitação. Isso porque, um pouco antes, ela tinha passado por um momento de depressão. Qual é a posição? Será que a gente não entra muitas vezes em euforia ou em depressão? A nossa posição ideal é estar aqui, ó, num equilíbrio. Nunca é assim. Acho que assim a gente não vai conseguir nunca. Porque a gente vai ter, na segunda-feira, é segunda-feira. No sábado, hoje é sábado. Então, você vai alternar entre euforia e tristeza ou depressão, mas essa posição ela vai variar. Vamos imaginar que você recebe uma excelente notícia. Essa barrinha vem para cá. Ou uma notícia muito triste, a barrinha vem para cá. Mas você não vai para os polos. Isso de uma forma geral. Quando você cicla demais, aí a gente tem o transtorno. Transtorno de pensamento é um pouquinho mais complexo. A gente já viu a questão das emoções, agora nós vamos ver do pensamento. O nosso bonequinho está nas nuvens. Tirou o pé da realidade. Isso porque houve uma alteração do pensamento lógico e organizado. É muito mais sério. Porque nesse processo surgem as alucinações. Alucinação é quando uma coisa não existe, mas você olha e vê aquilo. Tenho contado de uma amiga que fez uma cirurgia e ela teve que ser ressuscitada durante a cirurgia e depois ela ficou durante um período bastante confusa. E ela morava lá perto do Cristo Rei, aquele bairro, né? E estava lá no apartamento dela e ela olhou pela janela e disse para o marido: que coisa mais linda esse ipê amarelo. O marido olhou pela janela, era dezembro, nem época de ipê amarelo. Ele disse: onde é que você está vendo ipê amarelo? Pô, fulano, como é que você não vê? Está lá. Na verdade, ela estava vendo uma árvore, existia uma árvore, mas não tinha flor amarela. Mas no transtorno que ela estava tendo de pensamento naquele momento, ela estava vendo o que, na verdade, não existia. A coisa fica mais complexa quando tem delírio. É quando você acredita numa coisa que é falsa, mas a tua crença é
tão forte que não tem argumento que tire. E uma experiência em hospital psiquiátrico que me marcou muito foi com uma paciente que ela chegou, a gente, durante o atendimento, para as clientes, eu trabalhava em unidade feminina, a gente atendia a família. E nós estávamos com a família conversando, e daí ela disse assim, daqui 1 ano e meio eu vou ser presidente do Brasil. Eu já sabia que não adiantava argumentar, mas até para avançar um pouquinho, eu disse, você faz parte de partido político? Eu não, eu odeio política. Não tenho um pensamento lógico. Eu disse, mas daqui 1 ano e meio não vai ter eleição? Eu sei que vai ter eleição e eu vou ser eleita. Ou seja, não tem discussão. Não existe argumento lógico que tire alguém do seu delírio. Claro que aí, ainda bem, nós temos hoje em dia medicações que vão agindo nesses quadros psicóticos ou esquizofrênicos, que vão fazendo com que essas experiências, que são complicadas para a própria pessoa, elas sejam muito mais aliviadas. E, junto com isso, ainda tem os pensamentos obsessivos. No pensamento obsessivo, nós temos uma diferença entre profissionais da saúde que acreditam na interferência espiritual e os que não acreditam que isso acontece. Então, mas o que é o pensamento obsessivo dentro do conceito de transtorno mental? São ideias, imagens ou impulsos indesejados e intrusivos, ou seja, eles entram sem que a pessoa queira, e eles surgem repetidamente na mente e causa muita angústia, e ela é uma angústia significativa. Qual seria um exemplo de um pensamento obsessivo? Aquela pessoa que acha que as suas mãos estão sujas. Por alguma razão, ela sente que a mão está suja, ela vai e lava. Dali 2 minutos, ela sente de novo que a mão está suja. Ela vai e lava. E ela lava, e passa pouco tempo. Isso chega, muitas vezes, a pessoa nem ir trabalhar, porque tem que ficar lavando a mão. Então, faz o transtorno mesmo na vida. E se a pessoa diz, mas eu não quero lavar a mão. Já está fazendo, a minha pele está ficando ferida. Mas não consegue superar vamos dizer assim, aquele pensamento obsessivo. Para nós espíritas, nós sabemos que muitas vezes, nesse processo, nós temos uma interferência espiritual. Ou nós temos uma experiência de vida passada provocando esses pensamentos obsessivos. E para nós espíritas, a gente tem um trabalho muito especializado, a gente pode dizer assim, de mudar o padrão de obsessão. Vamos com Kardec. Como é que o espiritismo pode contribuir para o transtorno mental? Para entender, nós temos algumas coisas na doutrina que são pilares, aonde a gente vai assentar todo o raciocínio. Primeiro, que a gente está em constante comunicação com os espíritos. Está lá no livro dos médiuns, todos nós somos médiuns. Ou seja, todos nós sejamos espíritas, não espíritas, sejamos médiuns em desenvolvimento ou não, nós entramos em contato com os espíritos. Aí vai valer a lei da sintonia. A reencarnação vai poder explicar muito dos fenômenos de transtorno mental. A gente saber da lei de evolução também nos ajuda a entender esse processo que vai acontecendo. Um dos casos que eu vou contar para vocês nos ajudou muito a ver na prática a lei de evolução.
Mas a doutrina espírita nos faz muito isso, nos responsabiliza pessoalmente, ou seja, somos nós que definimos nosso destino. E que nós vamos estar sempre dentro da lei de ação e reação. Ou seja, se em algum momento nós quebramos a lei de amor, nós vamos ter que compensar esta balança criando amor. Não precisa ser sofrimento, não. Pode só fazer coisa boa, que você recupera. Vamos tirar um pouco essa ideia de que a gente só evolui sofrendo. Não é bem assim. O sofrimento é parte que a gente se apega, a gente se gruda e a gente acha que vai progredir mais rápido. Ainda com Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É fácil, né? A gente pode dizer assim, se ele que está dizendo, está me dirigindo, a responsabilidade é dele. Não é bem assim, né? Você é responsável quando você pede uma carona na sua família, e em vez de você pedir para aquele cunhado ou para aquele parente que dirige tranquilo, você pede carona para aquele que é louco no volante. De quem é a responsabilidade? É toda sua. Você escolheu. Então, vamos pensar que nessa questão de eles nos dirigem, tem a nossa escolha. Quem é que a gente vai escolher para nos dirigir? Mas o que quer dizer essa direção? Eles vão nos indicar a direção. Eles nos dirigem dizendo, vai por aqui, aqui é melhor. E o que a gente faz muitas vezes? Deixa isso para lá, eu quero fazer isso agora e depois eu arco com as consequências. Vamos trazer um pouquinho de um caso de Jonas. Jonas era um executivo de uma multinacional com um bom salário. E, na época da pandemia, a empresa começou a fazer uma reestruturação do seu quadro de funcionários. E Jonas começou a sentir que eles iam reduzir aqueles cargos que tinham salários mais altos. E ele disse, estou a perigo. E ao pensar que estava em perigo, ele entrou naquele padrãozinho do medo, a energia baixou e ele começou a ter dificuldades no trabalho e ele acabou sendo realmente demitido. Quando Jonas foi demitido, ele entrou num processo de depressão profunda, porque dentro dele ele dizia, eu vou ficar na miséria. Ele era um cara capaz, ele tinha uma poupança e uns investimentos que garantiriam para ele uma vida mais tranquila por pelo menos um ano, mas ele abriu porta para uma interferência espiritual. Pelo padrão de pensamento e por experiências anteriores, ele atraiu uma cobrança. Era um espírito que colocava na mente dele cada vez mais, você vai ficar na miséria, você vai ficar na miséria. Não existia raciocínio lógico que dissesse para ele, não tem risco. Mas a interferência espiritual fazia com que ele pensasse assim. E, recuperando a história, viu-se que realmente, em uma vida anterior, ele havia levado aquele espírito por ganância, por negócios que envolveu o indivíduo, levou esse indivíduo à miséria. E, numa vida seguinte, esse espírito que tinha ficado na miséria volta para cobrar. E faz Jonas, então, entrar num processo obsessivo intenso. Aí nós temos tanto a interferência espiritual como as experiências pessoais.
Continuando com Kardec, na pergunta 166, ele pergunta: a alma tem muitas existências corpóreas? E a resposta dos espíritas: sim, todos nós temos muitas existências. Mas qual é a finalidade da encarnação? Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Eu gosto muito mais de pensar nisso aqui. Mas vamos entender um pouquinho o que é uma expiação. Nós estamos muito acostumados a olhar expiação como castigo. Você errou, você vai pagar. Você vai expiar o seu erro, como se esta frase dita pelos espíritos tivesse o sinônimo de castigo. Ela não tem. O que é uma expiação? É um processo educativo e temporário. Não é punição. A gente sente como punição porque nós estamos com a nossa consciência apontando: você errou, você errou, você errou. E a gente, por milênios, aprendeu que todo erro vai fazer com que gere sofrimento. Vai gerar sofrimento? Pode sim. Mas não que seja aquela coisa: você errou, paga com sofrimento. Esses dias eu estava circulando pela internet e vi o Rubem Alves falando da questão de pagamento de promessa com sofrimento. E ele disse: esse Deus que quer primeiro barganhar contigo e quer que você sofra para ele ficar alegre, é um Deus que não dá para entender, né? Vai subir os 300 degraus da igreja de não sei da onde, vai fazer ferida nos joelhos. Não dá para entender um Deus de amor que vai pedir o sofrimento para dar alguma coisa como um benefício para aquela criatura que ele mesmo criou. Então, é muito importante a gente ter essa noção do que é expiação. E eu vou trazer para vocês um caso de ansiedade. Sabe, os nomes que eu coloco são sempre nomes fictícios, né? Apesar dos casos serem reais. Ana Maria, uma mulher, uma moça dos 27, 28 anos, por aí, que não podia ver uma seringa. Aos 6 anos, o pai era médico. O pai achou que para curar alguma coisa que ela estava passando, disse: não, a gente dá uma injeção, já tira desse quadro. Na hora que ele pegou a seringa, puf, ela desmaiou. Foi a surpresa para todo mundo. Ela desmaiou e, a partir dali, ela não ia nem ao dentista, porque ela precisava só de pensar que o dentista poderia pegar a seringa para fazer uma anestesia para tratar do dente, ela já entrava em pânico. Aí, num trabalho regressivo que ela fez, ela entrou numa vida, ela, hoje, mulher, entrou numa vida como homem guerrilheiro, que foi feito prisioneiro do governo que ele estava tentando desestabilizar. E toda a questão de briga, de guerra, de postos opostos, eles foram para a tortura, para ele contar tudo o que sabia do grupo. E ele, então, recebia injeções na pele que faziam bolhas, queimavam absurdamente, faziam bolhas e depois aquilo virava uma ferida. E essa tortura continuou a ponto de ter uma infecção imensa dentro da cadeia que ele estava e acabou morrendo muito jovem. Claro que quando se faz um processo regressivo, tem todo um trabalho
muito cuidadoso para a superação. Não é uma coisa assim, entendi por quê e resolvo. Não é mágico, nem funciona dessa forma. Mas esse não é o assunto de agora. Então, o que acontecia? A hora que, por essa experiência anterior, não havia interferência espiritual, mas havia um registro de uma encarnação anterior que gerava para ela uma ansiedade absurda, a ponto dela desmaiar. E ainda bem que teve um final feliz. Mas vamos em frente. O que aconteceu nesse processo para a gente entender um pouco mais? Existe um processo anterior. Essa história está gravada aqui, no nosso perispírito. E essa gravação aqui, quando ela é ativada, ela vai fazer uma repercussão aqui, no corpo, no pensamento, no sentimento. Percebem que essa dimensão está fora. Aqui nós somos sempre saudáveis. O processo do adoecimento começa aqui, porque a energia daqui começa a bater nessas experiências e ela se transforma. O transtorno de pensamento. Aí a gente vai bater numa questão que é a psicose e obsessão. Nos centros espíritas, antigamente, alguém chegava confuso, delirante, às vezes com alucinação, e no centro dizia, tudo isso é espiritual. Venha para a mesa que isso é mediunidade em desequilíbrio e nós vamos dar conta. Você está tomando remédio? Tira o remédio. Graças a Deus que hoje em dia já não é mais assim. Porque a gente vai cuidar do corpo com a medicação psiquiátrica, a gente vai cuidar do emocional com terapia, a gente vai cuidar do espiritual com os trabalhos dentro do centro espírita. Mas, nesse processo de obsessão, há um domínio do pensamento. E eu vou trazer para vocês o caso da Kátia. A Kátia foi uma senhora que internou no hospital. Eu trabalhava numa unidade feminina. E ela internou muito magrinha. A família dizia que a Kátia deveria pesar habitualmente 60 e poucos quilos. E quando ela internou, ela estava com 45. E ninguém conseguia fazer a Kátia comer, porque ela dizia, a comida está envenenada. Tem veneno na comida. E com um pensamento desse, ela conseguia enxergar, aí a gente tem alucinação, que a comida, está vendo aqui, aqui está o veneno, porque esse arroz está amarelo. E ninguém fazia a Kátia comer. Como a gente trabalha com medicação psiquiátrica, a gente sabe que a medicação psiquiátrica vai levar um tempo para agir. E a gente esperou esse tempo de agir, mas, ao mesmo tempo, levamos o nome da Kátia para um grupo que tinha, no Bom Retiro, que estudava a interferência espiritual no transtorno mental. E lá veio o espírito que fazia o processo obsessivo, explicando qual era a história. Ela tinha desenvolvido todo aquele pavor pela comida, porque ela tinha feito isso com esse espírito numa outra encarnação. Ele era marido dela, ele era uma pessoa abastada, mas era muito, muito cuidadoso com dinheiro, e ela queria só festa. Aí o que ela fez? Ela envenenou o marido para ficar com toda a herança e poder gastar como ela queria. Ele não perdoou isso e volta numa outra vida, fazendo com que ela passe pelo mesmo processo. Claro que quando a gente trabalha com um processo obsessivo, a gente vai cuidar daquele que está sob a interferência e vai cuidar do espírito, porque esse espírito também está em sofrimento.
Então, quando nós temos essa questão, é transtorno mental ou é obsessão, nós vamos olhar sempre como um processo circular. Pode começar por um desequilíbrio, que vai gerar o processo obsessivo. O processo obsessivo vai aumentar o desequilíbrio, que vai, por sua vez, abrir mais caminho para a obsessão, que vai aumentar o desequilíbrio, e a gente tem esse processo que se retroalimenta. Mas, quando a gente tem uma situação circular, você pode abrir essa situação em qualquer ponto. Você pode cuidar, começar por um processo obsessivo, que foi o que a gente fez com a Kátia. A gente começou com medicação, começou atendendo o espírito que fazia o processo para mudar o desequilíbrio dela. Então, não importa, você cuida dos dois. É muito difícil você fazer essa separação. A gente tem alguns casos muito impressionantes em que a gente conseguiu separar muito bem. Mas a gente, como eu disse, cuida dos dois. Aí eu estou falando tanto de interferência, mas será que sempre tem interferência no transtorno mental? Nos transtornos sérios? Eu vou trazer um outro caso. Mas antes a gente vai ver, será que a gente pode vencer as interferências espirituais negativas? E a Kardec pergunta isso para os espíritos, se a gente pode por si mesmo afastar os maus espíritos. E a resposta dos espíritos é, sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, a um domínio, desde que, aí tem a condicional, com vontade firme o queira. Aí nós temos a questão da vontade direcionando todo o processo. E é muito importante, quando a gente está falando dessas interferências espirituais, a gente tomar cuidado de não atribuir dificuldades que são nossas, como se a gente tivesse o espírito aqui do lado. Às vezes, você é uma pessoa que, por qualquer coisa, você reage com raiva. E daí diz assim, mas foi o amigo aqui que me instigou a fazer isso. Não jogue. Porque se a gente joga para o outro, você não precisa fazer nada. Mas é muito bom quando você pode fazer, porque você é participante ativo da mudança. E nesse processo de interferência e de reencarnação, de lei de evolução, eu trago para vocês o caso da Elizabeth. Elizabeth também era uma paciente do hospital que, de uma agressividade impressionante. A Elizabeth, se ela fosse contrariada, ela era capaz de, na hora do almoço, porque alguém se serviu do bife que ela estava olhando, ela puxava a toalha da mesa e jogava tudo no chão. Ela quebrou a TV, ela quebrou o radinho que as pacientes usavam nos momentos de lazer. A Elizabeth era de uma agressividade enorme. E a gente cuidava, a Elizabeth tinha alta e voltava. Cuidava, a Elizabeth tinha alta e voltava. E um dia a gente questionou os nossos orientadores, mas por que a gente não consegue sucesso e não temos nenhuma comunicação de espírito que está fazendo esse processo com ela? E aí, a resposta dos espíritos foi a seguinte, não tem espírito causando isso. Eles estão juntos, mas eles não são os causadores. O transtorno de pensamento dela é causado pelos desequilíbrios que ela vem repetindo em várias encarnações. Então, a reencarnação estava, pode-se dizer assim, como um processo terapêutico e provisório, uma expiação, para ela poder encontrar um pouco de equilíbrio e drenar
todas aquelas energias em desequilíbrio que Elizabeth vivia. Então, vamos para essa imagem, vamos pensar nós ali entristecidos com alguma coisa. Nós podemos ter uma interferência de alguém que vai nos mandar pensamentos negativos, nos envolver numa nuvem densa. E, do outro lado, a gente tem os nossos protetores, que vão também nos mandar as energias positivas, de estímulo, de superação. E o que a gente faz? A gente está sob duas influências. Qual é a nossa saída? É a conexão com o alto. Se nós ficarmos nos debatendo entre uma e outra, a gente se tranca. Mas se a gente faz a conexão com as energias mais sutis, nós vamos fazer mais contato com as energias do protetor. E automaticamente aquela nuvem vai. E a gente aproveita, se a gente sentiu que está sob interferência, aqui no centro a gente brinca com as pessoas que estão aprendendo a lidar com a mediunidade, a gente diz assim, você sentiu que tem uma presença que está importunando? Diga assim, olha, eu não posso cuidar de você, mas vai lá, na rua Hugo Simas, 137, que tem um centro espírita que pode ajudar. Então, esse é o nosso mantra. Sentiu interferência espiritual, eu não posso ajudar você, mas tem um grupo, tem um centro que tem muita luz e que pode fazer todo o cuidado que você precisa. Para a gente fechar um pouco, como é que está o nosso mundo? Mudando rápido demais, né? E com a internet na nossa mão, a inteligência artificial nos dando todas as respostas de imediato, o que está acontecendo? Vi na internet e me identifiquei com um diagnóstico psiquiátrico. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Quando eu estava estudando na faculdade de psicologia, a gente tinha um ano que a gente estudava a psicopatologia. E a gente ia se identificando com o caráter depressivo, obsessivo, com o bipolar. Nessa época, o professor falou, eu perguntei para eles, e quem é médium? Ele disse, histeria dissociativa. Foi o diagnóstico, mas não é nosso tema. Vamos ficar no nosso tema. O que fazer no transtorno mental na visão espírita? Então, nós vamos cuidar das emoções, nós vamos cuidar do pensamento. Importante saber que nós temos este centro onde estão todas as forças divinas para a gente trazer isso o mais puro possível para o nosso dia a dia. Mas a gente tem que atender os 3 níveis: o corpo, o sentimento, o pensamento e o nosso espírito. Cuida do corpo físico. Excesso de trabalho está dando uma síndrome que está sendo diagnosticada muito, que é a síndrome de burnout. Então, respeito ao limite do corpo. Saber lidar das emoções e dos pensamentos. Usar a emoção na medida certa. Quando o tempo estiver muito quente, a briga está para começar, fazer aquilo que a gente chama de beber água da paz. Acho que todo mundo sabe o que é a água da paz, né? Está lá no livro do André Luiz. Você põe a água na boca, não engole e não cospe. Ou seja, você não pode falar nada. Terminou a briga, aí você cospe e provavelmente ela durou muito menos tempo. Mas é preciso conscientização de tudo isso. E quando você olhar para você e você ver que você tem uma porta aberta para uma interferência espiritual, procure desenvolver a virtude oposta. Vamos imaginar que a raiva vai fazer conexão com espíritos que têm o mesmo padrão.
desenvolva um pouquinho a paciência. Você vai ter alguns momentos de raiva, vai, mas eles não duram. E se eles não duram, eles não fazem conexão. O problema da conexão é a permanência. No campo social, a nossa responsabilidade no grupo que vivemos. Qual é a nossa parte se está havendo um desequilíbrio? O que eu posso mudar? E quando a gente coloca na nossa mão, é muito melhor do que quando a gente diz o que o outro vai mudar. E quando você muda, você olha a situação de uma forma diferente. Nesse momento que nós estamos vivendo, questionar os valores sociais é fundamental. A nossa sociedade está mudando numa rapidez que tem muita gente se perdendo. Então, a gente se firma nos valores morais, enquanto os sociais estão em transformação. Cuidando do espírito, buscar harmonia. Isso aqui é fundamental. Saber que você é uma centelha divina. Você foi criado com todas as forças divinas. Isso faz com que você faça com mais facilidade a conexão com uma espiritualidade superior, não com uma espiritualidade mais densa. Sinta que os potenciais da sua alma, eles podem se desenvolver, mas é preciso que eles estejam em atos criativos. E pergunte sempre: que alimento você está dando para a sua alma? Seja analisando os seus sentimentos, seja analisando os seus pensamentos. Que energia você está assimilando para a sua alma? E a oração é aquele momento que você sente a presença de Deus. E quando você deixa a oração em que você está falando com Deus e você medita, que você fica com a mente aberta, você pode ouvir a mensagem de Deus. Ter consciência que você está mergulhado na energia divina. Você não tem que ir não sei para onde, ou ser assim ou assado, para fazer a conexão com Deus. Busque ajuda da fluidoterapia, se um processo de transtorno começou. Peça irradiação, busque um trabalho de desobsessão. E o que a gente, quando fala de transtorno, a gente diz assim, não se fala em cura. Antes a gente falava em doença mental. Doença pressupõe cura. Mas como é dinâmico, como é equilíbrio e reequilíbrio, a gente fala não fala em cura, e sim em reequilíbrio. A saber que a interferência dos teus valores internos e os valores externos vão estar compondo todo este painel. O fortalecimento da personalidade atual, ou seja, eu sou uma criatura divina e eu vou tentar ser o mais divino possível na minha vida. E quando você estiver em situações complicadas, procurar entender por quê. Para quê? Às vezes o para quê é mais importante, porque ele vai te dizer qual é a lição que esse momento propõe. E nunca fugir das situações complicadas, mas se fortalecer com elas. A gente tem que saber que na nossa essência nós somos luz, nós somos sabedoria, nós somos bondade, nós somos tudo que é divino. Deus não criaria nada que não fosse algo assim. Nós só precisamos colocar isso no nosso dia a dia. Como eu mostrei naquele outro slide, a nossa essência não adoece. O que adoece é a nossa história presa no nosso perispírito, com reflexo no nosso corpo. E, quando a gente faz o contato com a nossa essência, a possibilidade da volta para a saúde e para o equilíbrio é muito, muito maior.
Isso aqui também é muito importante nesse processo todo do equilíbrio. Saber que estamos todos ligados em Deus. Nessa, nós somos essência e nós estamos ligados na essência divina, porque ela nos une. Muito obrigada, uma boa noite, uma boa semana, que Deus esteja com todos nós. E nós com Ele.